Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Nosso convidado de hoje tem uma trajetória de vida que se confunde com a história contemporânea do Brasil, né? Ele é conhecido e respeitado por todas suas posições nacionalistas, foi deputado federal por 6 legislaturas, foi também presidente da Câmara dos Deputados e ministro da Defesa de 2 de outubro de 2015 até 12 de maio de 2016. Ele é autor, dentre outros, dos livros Política de Defesa para o século XXI e Política Externa para o século XXI, tá? E Forças Armadas e Soberania Nacional, uma reedição da coletânea com novos artigos de sua autoria sobre o papel das Forças Armadas. Foi um dos principais articulistas do novo Código Florestal Brasileiro. Quando a gente analisa a vida e a obra de Aldo Rebelo, a gente verifica que se trata de um caso raro do Brasil, né? Um político com uma agenda propositiva. Então vamos à entrevista, que eu tenho certeza que vai ser tão instrutiva para vocês como foi para o Cabaé e a minha aqui no canal. Ministro, é um prazer receber o senhor aqui hoje no canal Arte da Guerra. O senhor é uma pessoa, o senhor tem experiência na área de defesa, o senhor escreve bastante sobre geopolítica, relações internacionais, principalmente focando na posição do Brasil em relação a tudo isso. O senhor já foi ministro da Defesa. Então, para nós, para o canal Arte da Guerra e para o blog Velho General, é uma entrevista, é um prazer e uma honra receber o senhor aqui. Eu gostaria de começar perguntando como é que o senhor vê hoje a posição do Brasil no cenário internacional que surge com essa ascensão da China e com o que parece ser aí se aproximando uma certa estagnação de Estados Unidos e Europa. Um abraço, comandante Robson, um abraço, Albert. Eu acompanho o Arte da Guerra, acompanho o Velho General, acompanho essa agenda, porque julgo que ela é muito importante para o nosso país. Eu sempre carrego uma visão otimista do Brasil, uma visão crítica, mas otimista. Eu vejo o Brasil com um futuro promissor, apesar das dificuldades do momento. Acompanho as principais consultorias do mundo que fazem projeções sobre o destino muito breve das nações e vejo nas mais importantes o Brasil colocado como, dentro de 2 décadas, a 5ª economia do mundo. A primeira seria a China, a segunda seria a Índia, a terceira os Estados Unidos, a 4ª a Indonésia e a 5ª seria o Brasil. Isso é a projeção das mais importantes consultorias. E no que eu baseio essa minha visão otimista? Primeiro, a nossa base física, a nossa geografia, a nossa economia, a nossa população. Em segundo lugar, as nossas potencialidades. O Brasil tem a mais promissora fronteira agrícola, agropecuária do mundo. A ONU acha que o Brasil pode oferecer 40% da demanda mundial de alimentos nos próximos anos. O Brasil sozinho pode ser responsável por 40% da demanda, da segurança alimentar do planeta. Isso não é pouca coisa. O Brasil tem 40% das terras disponíveis para a agricultura no mundo. Então, você tem mais de 200 países e, entre esses países, um dispõe de 40% das terras agricultáveis do planeta. O Brasil tem também a mais promissora fronteira mineral do mundo. Não há mais fronteira mineral do mundo, a não ser no Brasil e na África. Tudo o resto já foi concedido, já está sob concessão ou em exploração. Além do que o seguinte, há uma proporção inversa entre o consumo de minérios e a disponibilidade deles. Ou seja, o mundo consome muito mais, esgota muito mais minas do que as que consegue encontrar na fronteira mineral. A questão é que a fronteira mineral africana é muito problemática, não tem segurança jurídica, a concessão é muito instável. Muitas vezes a mineradora precisa armar um exército, derrubar um governo, obter uma concessão, manter um exército funcionando.
no meio do caminho vem outra mineradora com outro grupo, acaba com aquela concessão. Isso eleva muito o custo da concessão na África. O Brasil não tem esse problema. E o Brasil tem essa fronteira mineral aonde? Na Amazônia. Na Amazônia tem de tudo. Alguém imagina que nós temos a segunda mina de fosfato do mundo está na Amazônia, debaixo de uma terra indígena lá no município de Altazes, no Amazonas. Nós temos, provavelmente, a maior província de diamante do planeta, no município de Espigão do Oeste, na terra indígena, na reserva Roosevelt. O Brasil todo produz 400 mil quilates de diamante para o mundo e só essa província pode produzir 10 milhões de quilates. Isso é mais do que qualquer mina de Botsuana ou de Angola, onde estão as maiores do mundo. Agora, o que eu pergunto é o seguinte: que país deixaria à mercê de contrabandistas a maior província de diamante do mundo? Que país deixaria sem regulamentar a segunda mina de fosfato do mundo? Porque o Brasil espera, desde 88, a regulamentação da mineração em terra indígena de fronteira e até hoje nós não fizemos. O primeiro projeto foi do Severo Gomes. Teve projeto de todo mundo, do Aloysio Mercadante, do senador de Roraima, o Fernando Henrique tentou, o Lula tentou, o Michel Temer tentou, ninguém consegue fazer isso. Então, eu vejo o Brasil como muito promissor. Se nós removermos esses obstáculos, o Brasil tem um caminho muito largo pela frente. Agora, precisa, primeiro, unir o país. O país está dividido em torno das coisas mais absurdas. Segundo, precisa pactuar com os vizinhos nossos. Quem tem 17 mil quilômetros de fronteira tem responsabilidade com todo mundo. Então, nós precisamos entender o que queremos da América do Sul de integração, infraestrutura, energia, comunicação. Isso está parado há mais de um século. A integração de infraestrutura era assunto de debate pelos engenheiros militares no século XIX. Tem estudos do Euclides da Cunha sobre a infraestrutura, ligação ferroviária na Amazônia, em toda a América do Sul. Isso tudo. Em 2000, fizeram um encontro dos presidentes da América do Sul e criaram o IRSA, Iniciativa de Infraestrutura. Na América do Sul está tudo traçado, as ferrovias, as hidrovias, as rodovias, as fendas dos Andes, por onde vai passar o eixo rodoviário, ferroviário, tudo isso está pronto no papel, mas não há iniciativa nenhuma. Então, eu creio que o Brasil precisa olhar para a frente, para o mundo com otimismo, mas precisa também de um otimismo crítico para tratar dos seus interesses e enfrentar esses desafios geopolíticos, entre eles a disputa pela hegemonia entre Estados Unidos e China, a partir do nosso ponto de vista. Ministro, as declarações recentes do presidente Emmanuel Macron, sobre a Amazônia são uma demonstração de neocolonialismo unicamente dele ou representam uma visão francesa sistêmica da África e da América do Sul? Queria que o senhor esclarecesse para a gente. Eu estenderia a pergunta além da França, mas a Europa como um todo. É a Europa Ocidental. A Europa Ocidental se julga a mãe da civilização. O colonialismo, em todas as suas fases, tinha como justificativa moral a ideia de que o colonizador levava a civilização para os povos bárbaros, para os aborígenes, para os incivilizados. Esse conceito, na cabeça da antropologia francesa, não mudou. A antropologia goza de muito prestígio no mundo, mas é preciso que se diga que ela é uma ciência que nasceu para justificar o colonialismo, para explicar as idiosincrasias do colonizado para o colonizador. Tanto é que as divisões aerotransportadas do exército americano, todas elas têm um antropólogo. Todas elas têm um antropólogo para dizer, ali você faz assim, ali você faz de outro jeito. Então, isso é uma visão da Europa Ocidental. O paradoxo é que nós nos julgamos, em certos círculos aqui no Brasil, integrantes da civilização ocidental. Só que essa civilização ocidental não nos considera como tal. A civilização ocidental, para eles,
são os Estados Unidos, o Canadá, a Europa Ocidental e, no máximo, a Austrália e a Nova Zelândia. Nós somos latinos, nós somos de outra natureza, e é assim que eles nos veem. E a França sempre viu dessa forma. O Brasil precisa enfrentar essa ofensiva da Europa Ocidental, porque não é só dos franceses, a Alemanha do mesmo jeito, o rei da Noruega, ou o primeiro-ministro, tiveram a ousadia de passar um pito num visitante ilustre, que era o presidente do Brasil, o presidente Temer. Teve que ouvir uma ousadia, acho que do primeiro-ministro da Noruega, uma coisa gratuita, mas essa é a forma de pensar do europeu, que se agrava no momento por causa das tensões políticas internas. Na França houve uma eleição recente e o Partido Verde, o Partido Ecológico, Ambientalista, sei lá o quê, ganhou a eleição de Paris. Então, o presidente Macron precisa sinalizar que tem algum engajamento nessa causa. Como ele não pode prejudicar os agricultores franceses com uma agenda ambiental interna na França, ele importa uma agenda ambiental para fazer política interna na França, como a Merkel na Alemanha. Quando a primeira-ministra Angela Merkel visitou o Brasil em 2015, trouxe uma grande delegação da área do meio ambiente. E eu preparei uma agenda, inclusive levá-los para a Amazônia, para conhecer, para inaugurar lá uma torre de observação que eles doaram ao governo brasileiro. E eu pedi que a minha assessoria consultasse ali as coisas da Alemanha, e entre as notícias havia a presença desse combustível fóssil na matriz energética da Alemanha. E eu perguntei ao ministro do Meio Ambiente da Alemanha ao que se devia essa presença tão forte dos combustíveis fósseis na matriz energética. Ele disse, olha, a nossa primeira-ministra, a Angela Merkel, é de uma região de carvão. Acho que é a área da Renânia, que tem muito carvão. Ela é de uma região que tem muito carvão. E não dá para mexer nisso com ela, primeira-ministra, porque é a base eleitoral dela. Então, por conveniência política, não se mexe na matriz energética, no carvão da área eleitoral da primeira-ministra Angela Merkel. Então, vamos falar da Amazônia, das queimadas e da derrubada das florestas no Brasil. Tem esse aspecto também da política interna da Europa. Ministro, em relação à água potável, o Brasil é uma das maiores, é um dos países com as maiores, com enormes reservas de água. O Rio Amazonas é o exemplo mais mencionado, mas nós temos outros grandes rios, temos grandes aquíferos. O senhor acha que isso é preocupante no tocante à questão também geopolítica, soberania, etc.? Como é que o senhor vê essa? O senhor acha que a questão da água é algo preocupante? Muito preocupante. E me surpreende que no Brasil essa agenda seja tão subestimada. Me surpreendia, de certa forma, nas viagens internacionais que eu fazia, em todos os ambientes que eu visitava, do Iraque ao Vietnã, à França, à Rússia, em qualquer lugar, o grande interesse pela Amazônia. Perguntas sobre a Amazônia. Eu entrei uma vez e estava o ministro, acho que da Defesa, do Vietnã, na sala, me esperando. Ele estava de pé na frente de um mapa e olhava para a Amazônia. E ele perguntou, como vocês estão cuidando disso? O ministro da Defesa do Vietnã. Ele tinha um mapa, acho que arranjou um mapa, e olhava para a região da Amazônia. E me fez essa pergunta. E outros dirigentes, próceres de todo mundo, me perguntavam muito sobre a Amazônia e sobre a água da Amazônia. Agora, recentemente, em dezembro, a Bolsa de Valores de Nova York estreou uma nova mercadoria, uma nova commodity,
A água passou a ser cotada como commodity nessa bolsa. Isso também não é uma novidade. Recebo notícias de todo mundo, de Portugal, a Grécia, a China, a Rússia, a escassez da água. E nós sabemos que um bem se torna tão mais valioso quanto mais escasso ele se torna. Essa que é a questão. E aí eu examino, que eu conheço há muito tempo, visito a Amazônia, me interesso um dia, conversando com um amigo da Amazônia sobre a crise hídrica de São Paulo, aquela represa que estava comprometendo o abastecimento de São Paulo, ele me disse: Aldo, alguns segundos de vazão do Amazonas resolve para o resto da vida a crise hídrica de São Paulo. E é verdade, se você tem um rio que na estação seca tem um vazamento de 200 mil barris, metros cúbicos, 200 mil metros cúbicos por segundo, você calcule que nas estações cheias isso chega a 600 mil metros cúbicos. Quando você compara com o poderoso Nilo, o grande Nilo, que eu não conheço, mas é impressionante a presença do Nilo na história da humanidade. A civilização egípcia como um presente do Nilo, o rio mais longo do mundo. Quando você vai olhar, 3 mil metros cúbicos de vazão por segundo, igual o nosso São Francisco. Mas e o poderoso Mississippi, descrito na literatura americana como o berço, o canal da civilização nos Estados Unidos, a bacia junto com o Missouri, 17 mil metros cúbicos, ou seja, é um riachinho, é um córrego perto do Amazonas. Aí eu vou olhar todas as reservas hídricas, tudo que São Paulo tem de água, são 970 e 80 milhões de metros cúbicos. Isso é tudo que São Paulo tem reservado de água, guardado de água, armazenado de água. Isso não dá um dia de vazão do Rio Amazonas. Acho que 1 hora de vazão do Rio Amazonas dá aí por volta de 700 e tantos milhões de metros cúbicos. Ou seja, o Amazonas, 1 hora, tem água para abastecer todas as represas. Então, isso é uma riqueza muito grande. Nos anos 30, quando o governo encomendou a engenheiros soviéticos projeto de irrigação para o Nordeste, de transporte de água para o Nordeste, a primeira iniciativa deles foi transferir água da bacia amazônica para o Nordeste. Eu visitei, em 89, um projeto que a Petrobras mantinha com um consórcio de transposição de água na Líbia. Eles transpuseram água de 1.200 quilômetros, já na fronteira com o Egito, para Trípoli, que não tinha água potável, era água dessalinizada, a capital da Líbia. A Braspetro participava desse projeto, era responsável pela perfuração, poços com 6 quilômetros de profundidade. E a Líbia tem 1.300 poços para produzir 6 milhões ou 7 milhões de metros cúbicos por ano para abastecer o país. Então, nós temos essa riqueza na Amazônia. Então, são 340 mil quilômetros quadrados de água doce na Amazônia. Isso fora a vazão do rio Amazonas, fora os 200 a 600 mil metros cúbicos por segundo. Isso na área da Amazônia, 340 mil quilômetros quadrados. Ou seja, nós temos mais do que o estado de São Paulo. Nós temos mais do que uma Itália e uma Suíça de água doce na Amazônia. Quanto isso vale? O que isso representa para o mundo com crescente escassez de água? Quanto é que custaria? Você faz um oleoduto para levar gás ou petróleo da Síria para a Europa, da Rússia para a Europa, da Rússia para a China. E quando a água se tornar um bem cujo investimento corresponda ao seu uso, onde é que essa água vai estar? Então, eu acho que o Brasil precisa ter muito... Isso vai exigir um esforço diplomático,
iniciativas na área de defesa, porque é a confluência de duas grandes riquezas, cobiçadas, invejadas, sei lá o que, pelo mundo, que é a floresta, a biodiversidade da Amazônia. Quando essa delegação da primeira-ministra Angela Merkel veio ao Brasil, com 11, 12 ministros e uma grande equipe da área de ciência e tecnologia, do Instituto Max Planck, que é quase o ministério da Alemanha, eu ofereci várias alternativas de agenda. Eu disse, olha, vamos conhecer o acelerador de partículas, que é um dos mais importantes do mundo, está entre os 3 melhores do mundo, o acelerador de luz de síncroton, lá de Campinas, que todo mundo também quer conhecer. Os americanos perguntavam o tempo todo como é que estava a construção desse segundo acelerador. Eu ofereci uma visita ao Centro de Tecnologia Aeronáutica, ofereci várias alternativas. Eles quiseram ir para a Amazônia. Eu disse, tudo bem. Pegamos um avião, colocamos a delegação, fomos lá, chamei lá uns especialistas para explicar a situação da Amazônia, depois pegamos um barco, andamos 140 quilômetros para inaugurar a tal Torre Alta, é uma torre gigantesca de 380, 340 metros, que eles doaram de observação atmosférica. Mas queriam ir para a Amazônia. É a Amazônia que reúne a expectativa, a curiosidade, a ambição, ou sei lá o quê, mas é a Amazônia. E acho que nós vivemos ainda a maldição de Tordesilhas. Os portugueses nos deixaram a Amazônia e até hoje nós não conseguimos incorporar de fato. Quando eu digo incorporar, é incorporar demograficamente, economicamente, cientificamente, tecnologicamente. A Amazônia continua ainda, como disse um cronista, uma espécie de deserto ocidental, sem que o Brasil consiga incorporá-la plenamente à sociedade nacional. Ministro, como o senhor enxerga a ação das organizações não governamentais, tá? As ONGs, principalmente as ONGs ambientais no Brasil? A quem interessa esse lobby que nós sabemos que é poderosíssimo? Na verdade, as ONGs nunca foram propriamente organizações não governamentais. As ONGs surgiram na Inglaterra como braço político do Império Britânico nas ações que o Império Britânico não podia assumir oficialmente. Então, criava-se uma organização não governamental, escolhiam-se 3 ou 4 grandes aristocratas representativos dos interesses do Império para gerir essa ONG, e o Estado britânico oferecia os recursos, e essa ONG agia no mundo inteiro. Nós conhecemos aqui um caso clássico da ação dessas ONGs, que nos trouxeram um grande prejuízo, ainda no século XIX e começo do século XX, que é o caso do Pirara, lá na fronteira norte do Brasil. Nós tínhamos já, depois da independência, todo o território nosso demarcado, tudo pacificado e resolvido, quando o Império Britânico tinha um interesse que era o quê? Ali, no maciço das Guianas, onde nascem os rios, uma parte desses rios se dirigem para o Caribe e fazem um curso na direção do Caribe, e outros rios descem em direção à bacia do Amazonas. Quando foi demarcada a Guiana Inglesa, todos os rios que ficaram na Guiana Inglesa iam para o Caribe. A Guiana ficou sem nenhum rio que desse acesso à bacia amazônica. E isso era um problema que eles queriam resolver. O que é que eles fizeram? Então, eles precisavam pegar um território do Brasil, uma parte do território, onde tivesse um rio que descesse em direção ao Rio Negro e, portanto, do Rio Negro ao Rio Amazonas. Contrataram 2 agentes alemães, 2 irmãos, que, coincidentemente, depois trabalharam para os ingleses na Guiana, na questão da Venezuela, que é um litígio que até hoje não foi resolvido. Aquele problema da Inglaterra com a Venezuela foi criado pelos mesmos 2 irmãos, pelos mesmos 2 agentes alemães contratados por uma ONG. Qual era a ONG? A Sociedade Geográfica Britânica. Porque o governo não podia ser a serviço do Ministério das Relações Exteriores. Foi a serviço da Sociedade Geográfica Britânica. Contratou. Eles fizeram um laudo e apresentaram, dizendo, olha, se vocês quiserem ter acesso à bacia,
essa área tem tais rios que permitem o acesso à bacia do Rio Negro. Segundo movimento, uma outra ONG, dessa vez religiosa, a Sociedade Religiosa enviou uma missão religiosa a essa área demarcada pelos irmãos alemães. Recrutaram índios, levaram a Georgetown, e os índios pediram proteção do Império Britânico. Terceiro movimento, o Império Britânico manda uma tropa, manda um exército, e ocupa essa área e declara como área de litígio. O governo brasileiro não podia fazer nada, não tinha força militar para enfrentar o Império Britânico. E aquilo ficou, e o Brasil querendo resolver pela arbitragem, porque o Brasil tinha a convicção de que ganharia, tinha resolvido todos os nossos litígios com a França, no caso da Guiana Francesa, com a Argentina, com todo mundo. Nós resolvemos pacificamente e tínhamos essa esperança. E aí nada, a Inglaterra não se movia. Quando chegou no início do século XX, 1906, 1907, o Brasil pressionou e a Inglaterra, então, propôs como árbitro o rei da Itália. Só que na partilha da África, no século XIX, os britânicos e os franceses, como a Itália estava ali muito perto do Mediterrâneo e da África, deram ali, não sei se a Abissínia, arranjaram um pedaço da África para a Itália achar que era também um império colonial. E o rei da Itália pegou o nosso território e dividiu ao meio, e deu um pouco mais da metade para a Inglaterra, e a outra, um pouco menos da metade, ficou para o Brasil. O nosso advogado era um homem brilhante, era o Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco tinha tanta certeza da vitória que depois entrou em depressão, nunca mais voltou ao Brasil, morreu nos Estados Unidos sem retornar ao Brasil da decepção que teve com essa decisão. Eu estou dando esse exemplo porque tudo isso foi conduzido por ONGs, foram organizações não governamentais, não tinha, o Império Britânico só apareceu na terceira fase, quando mandou a tropa, depois do trabalho dos geógrafos e do trabalho dos religiosos. Alguém acha que essa atitude mudou? A ação do rei Leopoldo, da Bélgica, na África, o que era uma ONG. Sabe como era que chamava a ONG do rei Leopoldo? Sociedade de Proteção dos Povos Aborígenes. Essa Sociedade de Proteção dos Povos Aborígenes foi responsável pela morte de 10 milhões de pessoas no Congo. Foi um morticínio, uma caçada humana. Então, essas ONGs procuram o Brasil, como diria o padre Vieira, não porque estão interessadas no nosso bem, mas porque estão interessadas nos nossos bens. E quando você trata de bem e de bens, isso, a palavra tem um sentido completamente diferente. Agora, é claro que isso nós vamos estigmatizar todas as ONGs? Não. Tem ONGs bem-intencionadas, filantrópicas, humanitárias, que correspondem a uma preocupação correta, humanitária e legítima com o meio ambiente? Claro que tem. Mas o Brasil não pode ser ingênuo. Nós precisamos fiscalizar. O que eu acho, no entanto, um absurdo, é que todo mundo pode ter suas contas devassadas no Brasil. Se você é deputado, você tem que entregar sua declaração de renda na mesa diretora da Câmara. Tudo isso é público. Quebra-se sigilo fiscal de presidente da República, de empresa, de banco, de tudo. Mas o Supremo proibiu de ter acesso às contas das ONGs. Todo mundo no Brasil presta contas de tudo. A empresa publica o seu balancete, pode ser fiscalizada pela Receita Federal. A ONG não está protegida por uma decisão absurda, inexplicável. Tanto mais inexplicável e absurda, por que é que recorreram ao Supremo? O que essas ONGs têm a esconder? Então, eu vejo dessa forma, né, que nós precisamos respeitar o trabalho das ONGs, que tem uma atividade legítima, humanitária, mas nós precisamos submeter o trabalho delas ao escrutínio, à fiscalização rigorosa do Estado brasileiro. E não podemos deixar que a Amazônia seja tutelada, como se fosse uma espécie de enclave governado por interesses de ONGs, como eu vi muitas vezes na Amazônia.
Sinceramente, uma coisa... O rei da Suécia, da Noruega, é encontrado dentro de uma tribo na Amazônia sem nem comunicar o Estado brasileiro. Uma ONG pede contato com os índios na Amazônia para coletar sangue dos índios que têm resistência contra a malária. Essa coisa, ó. E a pirataria, nós conhecemos desde a época da borracha. A pirataria oficial. Essa pirataria está em curso. A biopirataria, aliás, a biopirataria continua acontecendo na Amazônia. Bom, gente, nesse momento eu lembrei o ministro do vídeo que nós fizemos sobre a situação do Greenpeace na Índia. Para quem não sabe, tá? A Índia teve problemas com o Greenpeace lá, começaram a investigar, colocaram o equivalente ao Ministério Público indiano em cima do Greenpeace, a Receita Federal, aí teve bloqueios de fundos, descobriram alguns crimes lá, diversas irregularidades, enfim, o Greenpeace já não opera mais na Índia. Eu vou deixar aqui o vídeo aqui na descrição para vocês, tá? A Índia teve muito problema com ONGs lá também. Esse Greenpeace só não é investigado no Brasil. Essa organização só não é investigada no Brasil, pelo contrário, chegou um momento em que um ministro do Meio Ambiente, no governo do presidente Fernando Henrique, organizou uma ação de Estado com a participação do Greenpeace, que pega esse barco deles e singra pela Amazônia inteira, impunemente. Não tem um pesquisador no Greenpeace, é uma organização de arrecadação de dinheiro às custas da imagem do Brasil. Eu conheço essa gente de quinta categoria. Quando eu fui relator do projeto de organismos geneticamente modificados, a lei de biossegurança, que no Brasil nós não tínhamos, estava vedada a pesquisa com célula-tronco no Brasil. Nós não podíamos fazer pesquisa com célula-tronco porque é organismo geneticamente modificado. Aí eu fui o relator dessa matéria. Chega lá o Greenpeace, uma moça de São Paulo, do Greenpeace. Não, porque não pode, porque o Brasil não pode plantar nada transgênico. Eu disse, fulana, o Brasil não planta nada porque é proibido. Quem planta transgênico na América do Sul, em larga escala, é a Argentina. Mas eu estive olhando aqui e vocês não têm nada contra os transgênicos na Argentina. Por que vocês têm contra o Brasil? Ela disse, porque o board da Holanda, que o Greenpeace é uma organização com sede na Holanda, decidiu que na Argentina a nossa agenda é a pesca da baleia. Ou seja, é uma coisa com o Brasil. Quando chegou no Código Florestal, eles fizeram uma campanha de chantagem pura, ignorantes, malfeitores, de impedir o debate, e vive aí arrecadando dinheiro, preocupado com... Não estão preocupados com nada. Tem uma sede na Holanda, um escritório em São Paulo e uma tesouraria para arrecadar dos incautos dinheiro. E o Brasil não, porque a liberdade é a liberdade que ameaça o interesse nacional brasileiro. Não, isso é inconcebível. Eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui. Foi uma entrevista muito, muito, muito interessante. Eu acho que esse contexto histórico que o senhor trouxe em vários aspectos aí é muito importante, porque hoje em dia eu vejo muitos comentários. Outro dia mesmo eu entrei numa discussão boba numa rede social e eu fiz um comentário relativo ao Barão do Rio Branco e me criticaram, porque diziam, não, porque não adianta trazer frases de 100 anos atrás, colocações de 100 anos atrás, e a história se repete. A história, na minha opinião, a história é mestra, e quem não observar a história está fadado a cometer sempre os mesmos erros. E o senhor mostrou aqui hoje que nós estamos vivendo situações que se repetem. Então, mais uma vez, agradecer a presença do senhor. Eu acho que foi uma conversa valiosa. Para mim, foi uma conversa muito valiosa. Muito obrigado. Muito obrigado, comandante Robson. Muito obrigado, Albert. Muito obrigado a quem nos acompanhou nessa jornada. No próximo encontro sobre história, eu vou contar um episódio da minha visita ao ministro da Defesa da Finlândia, para a gente ver como é valorizar a memória e a história de um país, tá bem? Então, parabéns mais uma vez, muito obrigado, contem comigo e até breve.
Bom, pessoal, quero agradecer ao ministro Aldo Rebelo, foi uma entrevista maravilhosa, tá? E dizer para ele, dizer que as portas estão abertas, nós vamos trazer ele outras vezes aqui no canal, porque ele tem muita coisa, tá, para acrescentar para os nossos inscritos. E dizer para vocês também que esse não é o nosso último vídeo de hoje, deve ter mais uma live ainda hoje à noite. Mas eu acho que é chegado o momento da gente entender uma coisa no Brasil, pessoal, que é a convergência de ideias. O ministro Aldo Rebelo é uma pessoa de esquerda, mas é uma pessoa de esquerda respeitada em ambos os espectros políticos. Por quê? Porque é um nacionalista, uma pessoa que defende as causas do Brasil. Eu acho que existe espaço para diálogo, pessoal, para quem advoga essas ideias, porque eu vejo nessas ideias dele total similaridade com aquilo que a gente pensa aqui no canal, tá? Que é defesa dos interesses brasileiros, investigação dessas ONGs, tá? Uma afirmação da soberania do Brasil em fóruns internacionais, por aí vai. De maneira que nós vamos trazer o ministro Aldo em outros debates aqui no canal, tá? Sempre com responsabilidade e compromisso. Fé no Brasil, pessoal. Até mais.